Atos dos Apóstolos. No primeiro tratado, ó Teófilo, falei acerca de tudo o que Jesus começou a fazer e ensinar, até o dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera. A eles também se apresentou vivo, depois de ter padecido, com muitas provas infalíveis, sendo visto por eles por espaço de 40 dias, e falando das coisas pertencentes ao reino de Deus. E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual tinham ouvido dele. Porque João batizou com água, mas eles seriam batizados com o Espírito Santo, não muito depois daqueles dias. Então os que estavam reunidos perguntaram-lhe se restauraria naquele tempo o reino a Israel. Ele respondeu que não lhes competia saber os tempos ou épocas que o Pai estabeleceu, mas receberiam poder ao descer sobre eles o Espírito Santo, e seriam testemunhas em Jerusalém, na Judéia, em Samaria e até os confins da terra. E dizendo isto, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando-o de seus olhos. Estando eles com os olhos fitos no céu enquanto ele subia, apareceram 2 varões vestidos de branco, que disseram que aquele Jesus, que fora recebido no céu, voltaria do mesmo modo como o viram subir. Então voltaram para Jerusalém do monte chamado das Oliveiras. Entraram no cenáculo onde estavam hospedados Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão Zelote e Judas, filho de Tiago. Todos perseveravam unanimemente em oração, juntamente com as mulheres, Maria, mãe de Jesus, e seus irmãos. Naqueles dias, Pedro levantou-se entre os irmãos e disse que convinha que se cumprisse a Escritura acerca de Judas, que fora guia daqueles que prenderam Jesus. Era necessário que outro tomasse o seu lugar. Apresentaram 2, José, chamado Barsabás, e Matias. Oraram ao Senhor para que mostrasse qual escolhera. Lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Matias, que foi contado com os 11 apóstolos. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa. Apareceram línguas como de fogo, que pousaram sobre cada um deles. Todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas. Havia em Jerusalém judeus de muitas nações, e cada um os ouvia falar em sua própria língua. Admiravam-se, dizendo como galileus falavam nas línguas de todos. Alguns zombavam, dizendo que estavam cheios de vinho. Pedro levantou-se com os 11 e disse que não estavam embriagados, pois era a 3ª hora do dia, mas que aquilo era o que fora dito pelo profeta Joel, que Deus derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. Pregou acerca de Jesus de Nazaré, homem aprovado por Deus por milagres e sinais, que fora entregue pelo determinado conselho de Deus, mas crucificado pelos homens. Disse que Deus o ressuscitara, rompendo os grilhões da morte. Falou de Davi, que profetizara sobre a ressurreição do Cristo. Disse que Deus fizera Senhor e Cristo a esse Jesus que eles crucificaram. Ouvindo isto, compungiram-se e perguntaram o que fariam. Pedro disse que se arrependessem e fossem batizados em nome de Jesus Cristo para a remissão dos pecados. Naquele dia agregaram-se quase 3.000 pessoas. Perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Muitos sinais eram feitos, e tinham tudo em comum, repartindo conforme a necessidade de cada um. Pedro e João subiam ao templo à hora da oração. Um homem coxo de nascença era colocado à porta chamada Formosa. Pedindo esmola, olhou para eles. Pedro disse que não tinha prata nem ouro, mas o que tinha lhe daria. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, levanta-te e anda. Tomando-o pela mão, levantou-o, e imediatamente seus pés e tornozelos se firmaram.
entrou andando e saltando no templo, louvando a Deus. Todo o povo viu e se encheu de admiração. Pedro disse ao povo que não fora por seu poder, mas pelo nome de Jesus, a quem haviam negado. Disse que Deus o ressuscitara e que pela fé em seu nome aquele homem fora curado. Exortou-os ao arrependimento para que viessem tempos de refrigério. Enquanto falavam ao povo, vieram os sacerdotes e os saduceus, indignados por ensinarem sobre a ressurreição. Prenderam-nos e os colocaram no cárcere. No dia seguinte foram levados diante do sinédrio. Perguntaram com que poder haviam feito aquilo. Pedro respondeu, cheio do Espírito Santo, que fora pelo nome de Jesus Cristo, a quem eles crucificaram e Deus ressuscitou. Disse que ele é a pedra rejeitada que se tornou a principal. Vendo a ousadia deles e sabendo que eram homens simples, admiravam-se. Não podendo negar o milagre, mandaram-nos sair e ordenaram que não falassem mais. Em nome de Jesus, Pedro e João responderam que não podiam deixar de falar do que tinham visto e ouvido. Voltaram para os irmãos e oraram a Deus, pedindo ousadia para anunciar a palavra. O lugar onde estavam tremeu, e todos ficaram cheios do Espírito Santo. A multidão dos que criam era de um coração e alma, e ninguém dizia que coisa alguma era sua, mas tinham tudo em comum. Com grande poder os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. José, chamado Barnabé, vendeu um campo e trouxe o dinheiro aos apóstolos. Um homem chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade e reteve parte do valor. Pedro disse que mentiram ao Espírito Santo. Ananias caiu morto. Depois sua mulher também caiu morta ao repetir a mentira. Grande temor veio sobre todos. Muitos sinais e maravilhas eram feitos pelos apóstolos. Multidões eram acrescentadas ao Senhor. Trouxeram os enfermos às ruas, esperando que ao menos a sombra de Pedro os cobrisse. Os sumos sacerdotes prenderam os apóstolos, mas um anjo abriu as portas da prisão e mandou que voltassem ao templo para ensinar o povo. Ao serem trazidos novamente perante o conselho, Pedro declarou que importava obedecer a Deus antes que aos homens. Disse que Deus exaltara Jesus como príncipe e salvador. O conselho queria matá-los, mas Gamaliel aconselhou cautela, dizendo que, se aquela obra fosse de Deus, não poderiam destruí-la. Açoitaram-nos e ordenaram que não falassem em nome de Jesus. Eles saíram alegres por serem considerados dignos de sofrer afronta pelo nome de Cristo. E todos os dias, no templo e nas casas, não cessavam de ensinar e anunciar a Jesus Cristo. Naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque suas viúvas eram desprezadas na distribuição diária. Então os 12 convocaram a multidão dos discípulos e disseram que não era razoável deixarem a palavra de Deus para servir às mesas. Disseram que escolhessem entre eles 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, para cuidar desse serviço, enquanto eles perseverariam na oração e no ministério da palavra. A proposta agradou a todos e escolheram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Apresentaram-nos aos apóstolos, que oraram e lhes impuseram as mãos. A palavra de Deus crescia, e o número dos discípulos se multiplicava muito em Jerusalém. Estevão, cheio de graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Alguns da sinagoga chamada dos libertos levantaram-se para disputar com ele, mas não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que falava. Então subornaram homens para dizer que ele falava palavras blasfemas contra Moisés e contra Deus. Levantaram o povo e os anciãos e o levaram ao conselho, apresentando falsas testemunhas.
O sumo sacerdote perguntou a Estevão se aquelas coisas eram assim. Ele respondeu fazendo um longo discurso, lembrando a história de Israel, desde Abraão até Moisés e os profetas. Disse que os pais sempre resistiram ao Espírito Santo, perseguindo os profetas e agora traindo e matando o justo. Ouvindo essas palavras, enfureceram-se. Estevão, cheio do Espírito Santo, olhou para o céu e viu a glória de Deus e Jesus à direita de Deus. Disse que via o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Então gritaram, taparam os ouvidos e o lançaram fora da cidade, apedrejando-o. As testemunhas depuseram suas capas aos pés de um jovem chamado Saulo. Estevão orava dizendo que o Senhor recebesse o seu espírito e que não lhes imputasse aquele pecado. Dizendo isso, adormeceu. Saulo consentia na morte de Estevão. Naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém, e todos foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria, exceto os apóstolos. Os que foram dispersos iam por toda parte anunciando a palavra. Filipe desceu à cidade de Samaria e pregava a Cristo. As multidões ouviam atentamente, vendo os milagres que ele fazia. Espíritos imundos saíam de muitos, e muitos paralíticos e coxos eram curados. Havia grande alegria naquela cidade. Um homem chamado Simão exercia magia e maravilhava o povo. Quando ouviu o evangelho e viu os sinais, creu e foi batizado. Pedro e João vieram de Jerusalém e oraram para que recebessem o Espírito Santo. Simão ofereceu dinheiro para receber esse poder, mas Pedro o repreendeu, dizendo que o seu coração não era reto diante de Deus. Um anjo do Senhor disse a Filipe que fosse ao caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Ele encontrou um eunuco etíope, oficial da rainha Candace, que vinha lendo o profeta Isaías. O Espírito disse a Filipe que se aproximasse. Filipe perguntou se entendia o que lia, e ele respondeu que precisava de alguém que o explicasse. A passagem falava do cordeiro levado ao matadouro. Filipe anunciou-lhe Jesus. Chegando a um lugar com água, o eunuco pediu para ser batizado. Desceram a água e Filipe o batizou. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe, e o eunuco seguiu seu caminho alegre. Saulo, respirando ameaças contra os discípulos, pediu cartas ao sumo sacerdote para prender os que encontrasse do caminho. Indo para Damasco, uma luz do céu o cercou. Caindo por terra, ouviu uma voz dizendo: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou quem era, e a voz respondeu que era Jesus, a quem ele perseguia. Levantou-se, mas estava cego. Foi levado a Damasco e ficou 3 dias sem ver. Um discípulo chamado Ananias recebeu uma visão do Senhor para ir até Saulo. Inicialmente temeu, mas o Senhor disse que Saulo era um instrumento escolhido para levar o nome de Cristo aos gentios. Ananias impôs as mãos sobre ele, e algo como escamas caiu de seus olhos, e ele recuperou a vista. Foi batizado e começou a pregar que Jesus é o Filho de Deus. Os judeus procuravam matá-lo, mas os discípulos o ajudaram a fugir. Chegando a Jerusalém, Barnabé o apresentou aos apóstolos. Havia em Cesareia um centurião chamado Cornélio, homem piedoso e temente a Deus. Ele teve uma visão de um anjo que lhe disse para mandar chamar Pedro. Enquanto isso, Pedro teve uma visão de um grande lençol descendo do céu com animais de toda espécie. Uma voz lhe disse que matasse e comesse, mas Pedro respondeu que nunca comera coisa impura. A voz disse que não chamasse impuro ao que Deus purificou. Logo chegaram os homens enviados por Cornélio. Pedro foi com eles a Cesareia. Cornélio reuniu parentes e amigos para ouvir a mensagem. Pedro anunciou que Deus não faz acepção de pessoas, mas aceita todo aquele que o teme. Enquanto Pedro falava, o Espírito Santo caiu sobre todos os que ouviam a palavra.
Então Pedro ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Os apóstolos e irmãos que estavam na Judéia ouviram que também os gentios haviam recebido a palavra de Deus. Quando Pedro subiu a Jerusalém, os que eram da circuncisão contendiam com ele, dizendo que entrara na casa de homens incircuncisos e comera com eles. Pedro então começou a explicar-lhes por ordem o que acontecera. Contou como tivera a visão do lençol descendo do céu com animais de toda espécie e como ouvira a voz que lhe mandava comer. Disse que o Espírito lhe ordenara que fosse, com os homens enviados por Cornélio, sem duvidar. Falou de como o Espírito Santo caíra sobre eles, assim como sobre os apóstolos no princípio. Ouvindo isso, glorificaram a Deus, dizendo que também aos gentios fora concedido o arrependimento para a vida. Os que foram dispersos pela perseguição que surgiu após a morte de Estevão foram até a Fenícia, Chipre e Antioquia, anunciando a palavra. Alguns deles, homens de Chipre e Cirene, começaram a falar também aos gregos, anunciando o Senhor Jesus. A mão do Senhor era com eles, e grande número creu. A notícia chegou à igreja em Jerusalém, e enviaram Barnabé a Antioquia. Vendo a graça de Deus, alegrou-se e exortou a todos a permanecerem firmes no Senhor. Barnabé foi a Tarso buscar Saulo e o trouxe para Antioquia. Durante 1 ano reuniram-se com a igreja e ensinaram muita gente. Em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados cristãos. Naqueles dias, alguns profetas vieram de Jerusalém a Antioquia. Um deles, chamado Ágabo, profetizou que haveria grande fome em todo o mundo. Os discípulos resolveram enviar socorro aos irmãos da Judéia, cada um conforme podia, enviando-o pelas mãos de Barnabé e Saulo. Por aquele tempo, o rei Herodes começou a maltratar alguns da igreja. Matou Tiago, irmão de João, à espada. Vendo que isso agradava aos judeus, mandou prender também Pedro durante a festa dos pães ázimos. Colocou-o na prisão guardado por soldados. A igreja fazia oração contínua por ele. Naquela noite, um anjo do Senhor apareceu na prisão, fez cair as cadeias das mãos de Pedro e o conduziu para fora. Pedro pensava estar vendo uma visão, mas quando chegou à rua percebeu que era real. Foi à casa de Maria, mãe de João Marcos, onde muitos estavam reunidos orando. Uma serva chamada Rode reconheceu sua voz e anunciou que Pedro estava à porta. Depois que entrou, contou como o Senhor o libertara da prisão. Herodes, não encontrando Pedro, mandou matar os guardas. Mais tarde, vestindo-se de trajes reais, fez um discurso ao povo, que clamava que era a voz de Deus e não de homem. No mesmo instante, um anjo do Senhor o feriu e morreu comido de vermes. Entretanto, a palavra de Deus crescia e se multiplicava. Na igreja que estava em Antioquia, havia profetas e mestres, entre eles Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém e Saulo. Servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo que separassem Barnabé e Saulo para a obra a que os chamara. Depois de jejuarem e orarem, impuseram-lhes as mãos e os enviaram. Eles foram para Chipre e anunciaram a palavra nas sinagogas. Em Pafos, encontraram um mágico chamado Bar-Jesus, que se opunha à fé. Paulo, cheio do Espírito Santo, repreendeu-o, e ele ficou temporariamente cego. O procônsul, vendo isso, creu. Depois partiram para Antioquia da Pisídia. No sábado entraram na sinagoga, e Paulo levantou-se para falar. Recordou a história de Israel e anunciou que Deus cumprira a promessa, enviando Jesus, descendente de Davi. Disse que ele fora morto, mas Deus o ressuscitou. Muitos judeus e prosélitos seguiram Paulo e Barnabé. No sábado seguinte, quase toda a cidade se reuniu para ouvir a palavra de Deus. Os judeus, vendo a multidão, ficaram cheios de inveja. Paulo declarou que,
visto que rejeitavam a palavra, voltariam-se para os gentios. Os gentios alegraram-se e glorificavam a palavra do Senhor. Em Icônio entraram juntos na sinagoga e grande multidão creu. Mas os judeus incrédulos incitaram o povo contra eles. Fugiram para Listra e Derbe. Em Listra havia um homem coxo de nascença. Paulo viu que ele tinha fé para ser curado e disse em alta voz que se levantasse. O homem saltou e começou a andar. A multidão pensou que os deuses haviam descido em forma humana e chamaram Barnabé de Júpiter e Paulo de Mercúrio. Paulo e Barnabé rasgaram suas vestes e disseram que eram homens como eles, anunciando que se convertessem ao Deus vivo. Contudo, judeus vindos de Antioquia persuadiram a multidão, que apedrejou Paulo e o arrastou para fora da cidade, pensando que estava morto. Mas ele levantou-se e voltou à cidade. Depois visitaram novamente as igrejas, fortalecendo os discípulos e dizendo que através de muitas tribulações importa entrar no reino de Deus. Elegeram presbíteros em cada igreja e os encomendaram ao Senhor. Alguns homens vindos da Judéia ensinavam que, se os gentios não fossem circuncidados segundo o costume de Moisés, não poderiam ser salvos. Houve grande discussão. Então decidiram que Paulo e Barnabé subissem a Jerusalém para tratar da questão com os apóstolos e anciãos. Em Jerusalém reuniram-se os apóstolos e os anciãos. Pedro levantou-se e disse que Deus escolhera que os gentios ouvissem o evangelho por sua boca. Disse que Deus lhes dera o Espírito Santo assim como aos judeus, purificando-lhes os corações pela fé. Tiago concluiu que não deveriam impor dificuldades aos gentios que se convertiam a Deus, mas apenas que se abstivessem da idolatria, da imoralidade, do sangue e da carne sufocada. Então escreveram uma carta às igrejas gentílicas, confirmando essa decisão. Judas e Silas foram enviados com Paulo e Barnabé para levar a mensagem. Depois de algum tempo, Paulo propôs a Barnabé visitar novamente as igrejas. Barnabé queria levar João Marcos, mas Paulo não achou conveniente. Houve desacordo, e Barnabé partiu com Marcos para Chipre, enquanto Paulo escolheu Silas e partiu fortalecendo as igrejas. Paulo chegou a Derbe e Listra, onde havia um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia crente e de pai grego. Os irmãos davam bom testemunho dele. Paulo quis levá-lo consigo e o circuncidou por causa dos judeus que havia naquela região. Passando pelas cidades, entregavam as decisões tomadas pelos apóstolos em Jerusalém, e as igrejas eram fortalecidas na fé e cresciam em número. Foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia e tentaram ir para Bitínia, mas o Espírito não o permitiu. Então Paulo teve uma visão de noite, em que um homem da Macedônia lhe pedia ajuda. Concluíram que Deus os chamava para anunciar o evangelho ali. Chegaram a Filipos, cidade principal daquela parte da Macedônia. No sábado foram à beira de um rio, onde se costumava fazer oração. Falaram às mulheres reunidas ali. Uma delas, chamada Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira, ouviu atentamente e o Senhor lhe abriu o coração para atender às palavras de Paulo. Ela e sua casa foram batizadas. Aconteceu que uma jovem possessa de espírito de adivinhação seguia Paulo e os outros, clamando que eram servos do Deus Altíssimo. Paulo, perturbado, ordenou em nome de Jesus que o espírito saísse dela. Seus senhores, vendo que perderam o lucro, prenderam Paulo e Silas e os levaram aos magistrados. Depois de serem açoitados, foram lançados na prisão com os pés presos no tronco. À meia-noite, oravam e cantavam hinos a Deus. De repente, houve um grande terremoto que abriu as portas da prisão. O carcereiro, pensando que os presos tinham fugido,
quis matar-se, mas Paulo gritou para que não o fizesse. Tremendo, perguntou o que deveria fazer para ser salvo. Paulo respondeu que cresce no Senhor Jesus. Ele e toda a sua casa creram e foram batizados. Depois disso, partiram para Tessalônica, onde havia uma sinagoga dos judeus. Paulo, segundo seu costume, entrou ali e por 3 sábados discutiu com eles pelas Escrituras, mostrando que era necessário que o Cristo sofresse e ressuscitasse. Alguns creram, mas outros ficaram invejosos e provocaram tumulto na cidade. Os irmãos enviaram Paulo e Silas de noite para Bereia. Ali, os judeus eram mais nobres, examinando diariamente as Escrituras para ver se as coisas eram assim. Muitos creram, mas os judeus de Tessalônica vieram também perturbar o povo. Então Paulo foi conduzido até Atenas. Em Atenas, seu espírito se revoltava ao ver a cidade cheia de ídolos. Disputava na sinagoga e na praça com todos os que encontrava. Alguns filósofos epicureus e estoicos o levaram ao Areópago. Paulo falou que via que eles eram muito religiosos e mencionou o altar ao Deus desconhecido. Disse que Deus fez o mundo e tudo o que nele há, e que não habita em templos feitos por mãos humanas. Falou que Deus agora ordena a todos os homens que se arrependam, pois estabeleceu um dia em que julgará o mundo por meio de um homem que ressuscitou dentre os mortos. Alguns zombaram da ressurreição, mas outros creram, entre eles Dionísio e uma mulher chamada Dâmaris. Depois disso, Paulo foi para Corinto. Encontrou um judeu chamado Áquila e sua esposa Priscila, e passou a trabalhar com eles, pois eram fabricantes de tendas. Todos os sábados discutia na sinagoga, persuadindo judeus e gregos. Quando Silas e Timóteo chegaram, Paulo se dedicou totalmente à pregação. Os judeus se opuseram, e ele declarou que iria aos gentios. Muitos coríntios, ouvindo, creram e foram batizados. O Senhor falou a Paulo numa visão, dizendo que não temesse, mas continuasse a falar, porque tinha muito povo naquela cidade. Paulo permaneceu ali 1 ano e 6 meses, ensinando a palavra de Deus. Depois partiu para a Síria, acompanhado por Priscila e Áquila. Em Éfeso, deixou-os ali e seguiu viagem. Um judeu chamado Apolo, eloquente e poderoso nas Escrituras, chegou a Éfeso. Priscila e Áquila explicaram-lhe mais precisamente o caminho de Deus. Enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo chegou a Éfeso. Encontrou alguns discípulos e perguntou se haviam recebido o Espírito Santo quando creram. Eles disseram que nem tinham ouvido que havia Espírito Santo. Paulo explicou-lhes o batismo de Jesus e, impondo-lhes as mãos, o Espírito Santo veio sobre eles. Paulo ensinou na sinagoga por 3 meses. Depois, separou os discípulos e ensinava diariamente na escola de Tirano. Muitos milagres extraordinários eram feitos por meio de Paulo. Até lenços e aventais, levados do seu corpo, curavam enfermos. Alguns exorcistas tentaram invocar o nome de Jesus sem autoridade e foram dominados pelo espírito maligno. Isso se tornou conhecido, e muitos queimaram livros de magia. A palavra do Senhor crescia poderosamente. Houve grande tumulto em Éfeso provocado por Demétrio, fabricante de ídolos da deusa Diana, porque a pregação de Paulo ameaçava seu comércio. Depois dessas coisas, Paulo decidiu ir a Jerusalém passando pela Macedônia e pela Acaia. Visitou as igrejas fortalecendo os discípulos. Em Troade, no primeiro dia da semana, reuniram-se para partir o pão. Paulo falava prolongadamente, e um jovem chamado Eutico caiu da janela e morreu. Paulo desceu, abraçou-o e disse que sua vida estava nele. O jovem voltou à vida. De Mileto, Paulo chamou os presbíteros da igreja de Éfeso e fez um discurso de despedida. Disse que servira ao Senhor com humildade e lágrimas, anunciando o evangelho tanto publicamente quanto de casa em casa.
advertiu que depois da sua partida surgiriam lobos cruéis no meio do rebanho. Exortou-os a vigiar e lembrar-se de que mais bem-aventurado é dar do que receber. Depois de orar com todos, houve grande pranto. Abraçavam-no porque sabiam que não veriam mais o seu rosto. Depois de nos despedirmos deles, navegamos diretamente para Cós, depois para Rhodes e dali para Pátara. Encontrando um navio que partia para a Fenícia, embarcamos e seguimos viagem. Passando por Chipre, deixamo-la à esquerda e navegamos para a Síria, desembarcando em Tiro, onde o navio deveria descarregar a carga. Encontrando os discípulos, permanecemos ali 7 dias. Eles, movidos pelo Espírito, diziam a Paulo que não subisse a Jerusalém. Concluídos aqueles dias, partimos e seguimos viagem. Chegando a Cesareia, entramos na casa de Filipe, o evangelista, um dos 7, e ficamos com ele. Ele tinha 4 filhas virgens que profetizavam. Estando ali alguns dias, chegou da Judéia um profeta chamado Ágabo. Tomou o cinto de Paulo, amarrou as próprias mãos e pés, e disse que assim os judeus em Jerusalém prenderiam o dono daquele cinto e o entregariam aos gentios. Ouvindo isso, todos pediam a Paulo que não subisse a Jerusalém. Mas Paulo respondeu que estava pronto não só para ser preso, mas também para morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus. Chegando a Jerusalém, os irmãos nos receberam com alegria. Paulo contou o que Deus fizera entre os gentios. Porém disseram-lhe que muitos judeus crentes eram zelosos da lei e tinham ouvido rumores contra ele. Para evitar escândalo, aconselharam-no a purificar-se no templo com alguns homens que tinham voto. Enquanto isso acontecia, judeus da Ásia viram Paulo no templo e incitaram a multidão dizendo que ele ensinava contra o povo e a lei. O povo se agitou, agarraram Paulo e o arrastaram para fora do templo. Procuravam matá-lo quando chegou notícia ao comandante romano de que toda Jerusalém estava em tumulto. Ele tomou soldados e correu até eles. Quando viram o comandante, pararam de bater em Paulo. O comandante ordenou que o prendessem e perguntou quem era. A multidão gritava coisas diferentes. Como não podia entender a verdade, mandou levá-lo à fortaleza. Paulo pediu permissão para falar ao povo e, em língua hebraica, contou sua história, dizendo que fora perseguidor dos cristãos. Mas no caminho para Damasco, uma luz do céu o cercou e ouviu a voz de Jesus. Ao ouvir que Deus o enviara aos gentios, o povo gritou contra ele. O comandante ordenou que fosse interrogado sob açoite. Paulo perguntou se era lícito açoitar um cidadão romano sem julgamento. Temendo, o comandante mandou que fosse levado ao conselho dos judeus. Diante do sinédrio, Paulo declarou que era fariseu e que estava sendo julgado por causa da esperança da ressurreição. Houve grande discussão entre fariseus e saduceus. Temendo que o matassem, o comandante o retirou e o levou novamente à fortaleza. Na noite seguinte, o Senhor apareceu a Paulo, dizendo que tivesse bom ânimo, pois assim como testemunhara em Jerusalém, também testemunharia em Roma. Alguns judeus fizeram conspiração, jurando não comer nem beber até matar Paulo. O sobrinho de Paulo ouviu o plano e avisou ao comandante. Então o comandante enviou Paulo, sob forte escolta, para Cesareia, ao governador Félix. Félix ouviu a acusação apresentada pelo sumo sacerdote e seus advogados. Paulo defendeu-se, dizendo que não encontraram nele culpa alguma e que cria na ressurreição dos mortos. Félix adiou o julgamento. Alguns dias depois chamou Paulo e ouviu-o falar sobre fé em Cristo. Quando Paulo falou de justiça, domínio próprio e juízo futuro, Félix ficou com medo e o mandou retirar-se. Esperava receber dinheiro para libertá-lo. Depois de 2 anos, Félix foi substituído por Pórcio Festo, deixando Paulo preso para agradar aos judeus. Festo, querendo agradar aos judeus, perguntou se Paulo queria ser julgado em Jerusalém. Paulo apelou para César
dizendo que era cidadão romano. Festo concordou e disse que ele iria a César. O rei Agripa e Berenice vieram visitar Festo. Este explicou-lhes o caso de Paulo. Agripa quis ouvir Paulo pessoalmente. No dia seguinte, Paulo foi trazido diante deles. Paulo contou novamente sua conversão e como Jesus lhe aparecera no caminho para Damasco, enviando-o para abrir os olhos dos gentios. Disse que por causa disso os judeus procuravam matá-lo. Festo disse em alta voz que Paulo estava louco por causa de muito estudo. Paulo respondeu que falava palavras de verdade. Agripa disse que quase o persuadia a tornar-se cristão. Depois, retirando-se, disseram entre si que aquele homem nada fizera digno de morte ou prisão, e que poderia ser solto se não tivesse apelado para César. Decidido que navegaríamos para ir à Itália, entregaram Paulo a um centurião chamado Júlio. Navegamos por vários portos, até que um grande vento chamado Euroaquilão nos surpreendeu no mar. O navio foi lançado para um lado e para outro por muitos dias. Paulo levantou-se no meio deles e disse que um anjo de Deus lhe aparecera naquela noite, dizendo que não temesse, pois compareceria perante César, e que Deus lhe concedera todos os que navegavam com ele. O navio acabaria destruído, mas todos se salvariam. Depois de 14 noites no mar, o navio encalhou perto de uma ilha. Os soldados queriam matar os prisioneiros, mas o centurião impediu por causa de Paulo. Todos chegaram à terra a salvo. A ilha chamava-se Malta. Os habitantes nos trataram com humanidade. Enquanto Paulo recolhia gravetos para o fogo, uma víbora mordeu sua mão. Os habitantes pensaram que morreria, mas vendo que nada lhe acontecia, mudaram de ideia. O pai do principal da ilha estava doente, e Paulo orou e o curou. Muitos outros enfermos também foram curados. Depois de 3 meses partimos para Roma. Quando chegamos a Roma, Paulo recebeu permissão para morar por conta própria com um soldado que o guardava. Chamou os principais dos judeus e explicou que estava preso por causa da esperança de Israel. Alguns creram em suas palavras, outros não. Paulo declarou que a salvação de Deus fora enviada aos gentios e que eles a ouviriam. Paulo permaneceu 2 anos em sua própria casa alugada, recebendo todos os que vinham visitá-lo, pregando o reino de Deus e ensinando acerca do Senhor Jesus Cristo com toda liberdade, sem impedimento.